Muito boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a todo o público que está acompanhando pela TV Câmara, pela Rádio Legislativa. Essa é a sessão de apresentação do Plano Plurianual. Gostaria de convidar o vereador Leandro Moraes para compor a mesa junto comigo. Gostaria de convidar o apresentador do dia, o secretário de Finanças, professor Júlio Tavares. Aqui, Júlio. Gostaria de registrar a presença do Ricardo, superintendente de Recursos Humanos, Antônio Dionísio, secretário de Agricultura, Regina Franco, superintendente de Cultura, professora Leila Fonseca, secretária municipal de Educação, Argeu Quintanilha, secretário de Obras, e o nosso querido Coronel Dimas, chefe de gabinete. Eu gostaria ainda de cumprimentar todos os funcionários da Prefeitura que estão aqui presentes, os assessores dos vereadores que estão aqui, registrar a presença da assessoria dos vereadores Dito Barbosa, vereador Adelson do Hospital, vereador Rodrigo Modesto, vereador Oliveira Altair e vereador Wilson Tadeu Lopes. Eu vou passar a palavra para o secretário de Finanças, que vai fazer a sua apresentação, e após o final, tanto os vereadores presentes, quanto eventualmente os secretários aqui presentes que quiserem fazer perguntas, estará aberto qualquer tipo de questionamento. Por favor. Sim. Pois não. Vocês ocupam aqui. Gostaria que a equipe técnica do professor Júlio ocupasse as cadeiras ao lado dele aqui. Boa tarde a todos. Em nome da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, quero dizer a todos que são muito bem-vindos a um evento de extrema importância, que é uma audiência pública, para que possamos trazer o maior número possível de contribuições para que possamos também atingir uma série de objetivos que o município tem cumprindo, não só a Constituição da República, como também cumprir a Lei Orgânica do município de Pouso Alegre. Também gostaria de agradecer a todos os colegas secretários, superintendentes e todos aqueles que vieram na equipe de apoio para que pudesse apoiar numa eventual dúvida ou num esclarecimento mais técnico. E que o objetivo desse evento, além de ser uma obrigação que consta na Lei Orgânica do município, na legislação, na Constituição e na legislação financeira e tributária do nosso país, é uma grande oportunidade para que possamos discutir e angariar todas as contribuições possíveis para que a gente tenha os próximos exercícios financeiros atendidos de forma plena e que possa, sim, refletir a vontade da população. Então, o objetivo deste evento hoje é ouvir a população. Para que a gente possa ouvir a representação do município, é importante a gente esclarecer o que é um plano plurianual. Então, o objetivo dessa audiência pública é esclarecer o plano plurianual e informar como que vai funcionar a elaboração de uma lei, que é a previsão legal, que se chama Lei do Plano Plurianual, que é uma previsão do artigo 165 da Constituição,
e ele é realizado a cada 4 anos, né? E ele é sempre feito dessa forma. Da gestão municipal, no primeiro ano, a gente elabora para os próximos 4 anos. Então, nós vamos trabalhar a gestão que tomou posse no dia 1º de janeiro, ela trabalha com o último ano do plano plurianual da gestão anterior, trabalha 3 anos com o plano plurianual desta gestão, e o primeiro ano da próxima gestão já também irá trabalhar sobre esse plano plurianual. A gente vai colocar uma apresentação para que fique mais fácil o acompanhamento de todos e que a gente tenha um efeito de esclarecer o objetivo. O plano plurianual... Não está rodando, tá? Oi? Bom, um plano plurianual, ele vai expressar, ele deve ter capacidade de mostrar, em conjunto com a população, qual é o planejamento e quais são as atividades que iremos realizar nos próximos 4 anos, né? Então, aqui é apresentado as ações e as prioridades existentes e quais são os instrumentos que temos para realizar tal atividade. Como é que é o trabalho do plano plurianual? Ele tem alguns princípios que vão nos orientar. Nós precisamos definir objetivos e prioridades de forma muito clara desse governo. Então, este é o momento para que se possa fazer essa definição. Nós vamos organizar as ações do governo através de programas. Então, são vários os programas que vão existir, e o plano plurianual é o elemento que vai conduzir, que vai oferecer, que vai apoiar outras 2 novas leis que serão propostas nessa casa, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento, a Lei Orçamentária Anual. Ele também tem como princípio uma gestão orientada a resultados. Vamos buscar resultados para o atingimento daquelas metas governamentais. Nós, como eu já disse, vamos fazer a integração do planejamento com o orçamento. Então, aquilo que a gente entende que precisa ser realizado e há necessidade, então, daquela meta, daquela obra, daquela atividade tão importante a ser realizada, que ela seja inserida no orçamento, para que a gente tenha, então, compatibilidade entre orçamento e entre programas e entre prioridades. E também faremos a promoção da gestão empreendedora, que é a atividade do município, né? O município tem uma série de atividades, vários empreendimentos que acontecem, os municípios é onde nós temos a realização da atividade econômica, das atividades sociais, de todas as atividades que são realizadas no município. Então, um plano plurianual tem que ser capaz de estimular essa gestão. Estamos também, nesse momento, no plano plurianual, estabelecendo quais seriam as atividades aonde encontraríamos a parceria da sociedade, seja ela por organizações sociais, seja ela pela sociedade como um todo, seja ela por associações ou grupos ou qualquer segmento da sociedade que tenha interesse em participar. A previsão do plano plurianual, ela está, como eu já disse a vocês, na Constituição da República Federativa do Brasil e também na Lei Orgânica do Município. Então, estabelece que o plano plurianual deve ser encaminhado até o dia 20 de cada mês. Essa previsão está no artigo 134 da nossa Lei Orgânica. O que nós temos num plano plurianual? Ela é um instrumento da estratégia governamental, ou seja, onde a gente pretende chegar e como que a gente vai chegar. Então, por isso, ela estabelece o que a gente chama de diretrizes, que são as indicações
instruções e indicações para que a gente possa ter um programa, né? Estabelece-se o programa. Objetivos, o que a gente quer atingir com todos esses programas? Os programas existem para atingir o objetivo. Eu quero construir uma nova unidade de saúde, eu quero construir uma nova escola. Quem eu quero atingir? Qual o objetivo que eu quero atingir com uma escola? Por que eu estou escolhendo uma escola naquele espaço da cidade? Então, eu tenho que ter objetivos, esses objetivos têm que estar definidos, e não só objetivos, eu tenho que ter a capacidade de mensurar esses objetivos. Eu tenho que estabelecer metas, eu tenho que colocar índices. Então, eu quero atingir um número definido de pessoas. Eu quero atingir um número, uma redução de um indicador que não seja favorável. Um indicador de redução de atendimentos hospitalares. Então, eu tenho que ter ações, eu tenho que ter programas nesse sentido. Então, nós estabeleceremos também as metas. Há, portanto, a necessidade de ter uma integração muito grande entre todas essas estruturas. Então, na sequência, nós trabalharemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual. Então, o que há? Há uma dimensão, então, estratégica do plano plurianual, a estratégia do governo, a estratégia de atuação é realizada no plano plurianual. A partir dessas estratégias, da definição dos macro-objetivos, nós vamos trabalhar os programas. Então, eu tenho lá um macro-objetivo que é a infraestrutura municipal. Então, eu preciso trabalhar um programa de melhoria de acesso ou melhoria de condições das pessoas, o tempo que as pessoas gastam para ir do trabalho a uma escola ou ir de casa para o trabalho. Então, eu tenho que ter um programa específico que vai atingir determinados objetivos, né? Então, eu estabelecerei programas e objetivos. E, com isso, eu tenho as ações ou as iniciativas para isso. Feito isso, eu estabeleço as diretrizes para que se elabore um orçamento. Então, eu tenho um plano plurianual elaborado, tenho as diretrizes para se elaborar o orçamento anual e vou para a lei orçamentária. Quando eu chegar lá naquele momento da lei orçamentária, nós vamos estabelecer os programas e as ações. Quais são as ações? Um programa tem uma infinidade de ações, né? Veja bem, se eu tenho um programa de melhoria das condições de saúde, essas condições de saúde não se realizam com uma ação. Eu tenho, talvez, às vezes, dezenas ou centenas de ações para que eu possa atingir um objetivo. E eu uso o programa para isso. Então, eu tenho lá, num programa, eu posso ter ações voltadas à estrutura física, eu posso ter ações voltadas à capacitação das pessoas, à melhoria da qualidade de atendimento, à melhoria da satisfação daquele que está sendo atendido. Então, tudo isso a gente vai estabelecer programas para que possamos fazer isso. Essa definição de um programa, né, um instrumento que a gente se utiliza para concretizar esses objetivos, eles estabelecem o que é uma agenda de governo. Então, toda a atividade nossa é voltada a qual a sequência, quais são as medidas. Quando eu tenho um programa, eu não posso antecipar medidas que dependem de outra. Então, há um encadeamento de ações que proporcionaria o atingimento desses objetivos que nós vamos estabelecer por metas. Agora, as ações, né? Então, são as operações das quais eu vou efetivar. Então, uma ação que eu posso ter é melhorar ou mudar ou criar tantas vagas escolares. Como é que eu faço isso? Eu vou criar vagas escolares, seria no estalar de dedo? Não, eu primeiro preciso dimensionar, eu preciso diagnosticar essa situação, eu preciso verificar aonde que eu vou criar essas vagas, o que eu preciso para se criar uma vaga? Basta colocar uma cadeira numa escola? Não, estamos muito longe disso. Então, são várias ações, eu preciso ter profissionais preparados de várias atividades ou vários profissionais de várias áreas que tenham a capacidade de atender uma vaga sequer numa criança.
Então, são através das ações, né? As ações são classificadas como atividades, projetos e operações especiais. Aqui são mais detalhes. Exemplo, né, de um programa do governo federal, que seria um programa de democracia e aperfeiçoamento da gestão pública. E a gente tem como objetivo fortalecer a comunicação do Poder Executivo aqui, no caso da União, a gente trouxe lá, com a sociedade, e que promoveria políticas e programas de ações governamentais de forma democrática, que abrangesse transparência e interatividade. Então, qual seria a ação? A publicidade de utilidade pública. E nesse programa aqui, nós teríamos atividade pública acontecendo. A gestão, e agora vamos falar especificamente no nosso caso, foram estabelecidas os macros objetivos que a gente vai propor no plano plurianual, né? Então, o governo 2017-2020 tem por objetivo atender de forma eficiente, transparente, priorizando a impessoalidade. Então, todas as nossas... O macro-objetivo de eficiência na administração pública virá por transparência e por impessoalidade. Nós vamos tratar desses assuntos, precisamos implementar ações nesse sentido. Então, o macro-objetivo seria esse. Outro macro-objetivo importante é a saúde de maior qualidade voltada. E aí nós começamos a estabelecer aqui nesse macro-objetivo algumas prioridades, que é a atenção primária, urgência e emergência, a atenção secundária e depois a terciária. Então, esse é um outro macro-objetivo deste governo. O terceiro macro-objetivo que nós temos trabalhar é educação e cultura. Então, nós vamos valorização e respeito ao profissional de ensino, o crescimento e desenvolvimento humano, educacional do aluno. O aluno é o nosso principal foco nesse sentido, mas nós sabemos que temos que tratar outras questões como essa, né? A garantia de gestão escolar, infraestrutura e materiais adequados. Uma palavra importantíssima, parcerias. Nós precisamos muito da comunidade, nós precisamos nos integrar à comunidade. Qualquer governo não consegue realizar de maneira satisfatória se ele não se integrar a grandes instituições que existem, não só nesse município, como em todos os municípios do Brasil. Mas Pouso Alegre precisa se integrar e as instituições que exercem um trabalho relevante são capazes de colaborar, que o grande objetivo é atender a população. Então, um trabalho integrado de educação e de cultura. Nós precisamos estimular a cultura. A atividade cultural, ela é inerente ao ser humano. O ser humano vive e tem necessidade. Isso não é algo bonito de se falar, mas é algo necessário para que possamos realizar os nossos objetivos. Um outro macro objetivo de grande relevância, e este faz parte do dia a dia das pessoas, não que os outros não façam, mas esse gera influências diárias, é a infraestrutura, né? Então, nós precisamos realizar ações e programas no sentido de recuperar, conservar as nossas vias públicas. É um trabalho extremamente difícil, mas necessário. Então, precisamos de projetos, execução de obras que sejam estratégicas, facilitar o deslocamento de veículos e das pessoas em todo o município, tanto na área urbana quanto na rural. A integração de transporte urbano, rural, intermunicipal, parcerias público-privadas é algo de extrema importância para que a gente possa viabilizar a quantidade de investimentos que o nosso município precisa. Nosso município carece de uma série de obras de infraestrutura, não são poucas. Então, as parcerias público-privadas, com certeza, têm um papel relevante nesse processo. A malha viária rural, que já está em processo de recuperação, mas a gente precisa dotar de uma sustentabilidade
dessa malha viária rural, ela hoje demanda uma atenção especial e vai continuar demandando uma atenção especial. Mas nós queremos criar uma capacidade melhor de regeneração ou de busca de mecanismos que causem menos impactos e menores custos, né? Nós temos que fazer uma revisão da drenagem urbana e execução de obras e modificações necessárias. Sobre obras, nós precisamos lembrar que no momento da elaboração do plano plurianual, nós temos alguns desejos, algumas necessidades, e esses desejos e necessidades que nós pretendemos contemplar, elas sofrem uma série de restrições legais. E uma delas é que nós não podemos iniciar obras novas mantendo obras paradas ou inacabadas. Isso não é uma decisão de governo, isso é uma decisão legal. Há uma cobrança legal sobre obras paralisadas. Isso no aspecto legal. No outro aspecto, não há condição de se usar recurso que veio arrecadado do cidadão, seja ele a nível da União, seja ele a nível do Estado, e que foi investido e colocado esses recursos, aplicado esses recursos, e agora faltando conduzir essas obras não poderiam ficar paralisadas. Era a mesma coisa de jogarmos dinheiro fora. Então, há necessidade de se continuar obras. Então, dois aspectos em relação a obras que porventura estejam paralisadas. Então, há necessidade, legal e a necessidade de respeito ao que foi, independente de gestões, independente de governos. Outro ponto que é relevante é o custo de uma obra parada. Então, nós trabalhamos e pretendemos reduzir custos para que a gente tenha uma despesa pública que realmente efetive uma melhoria de condições de vida da população. Quando a gente faz isso, nós temos que fazer conta. E, ao fazermos conta, muitas vezes há necessidade, se uma obra continuar parada, e se esse recurso não foi recurso oriundo do município, além daqueles dois fatores que eu já citei, nós teríamos que devolver aquele recurso aplicado, já que a obra não foi concluída. Nós recebemos, o município foi lá, independente de quem assinou esse pacto, foi a um agente, foi a um governo, um agente financeiro, foi a um governo e disse, olha, eu vou fazer essa obra e me responsabilizo por essa obra. Essa obra chega num ponto que ela se paralisa. Não há recurso financeiro? Muitas das vezes não há recurso financeiro. Mas eu não posso iniciar uma nova obra sem concluir aquela. Nenhum de nós faria isso na nossa casa. Nenhum de nós colocaria dinheiro para não ser concluído. Então, é responsabilidade, sim, conduzir e obras. Então, parte dos recursos que nós vamos ter, nós temos que colocar e concluir obras. Por mais que possa, para determinadas pessoas, entenderem que não seja prioritário. Existem obras ou existem valores dentro do nosso município que, se nós não investirmos, não concluirmos essa obra, nós teríamos que desembolsar rapidamente cerca de 4,5 milhões de reais. Para concluir uma obra que falta muito menos do que isso. Então, esse macro-objetivo. O outro macro-objetivo, nós estamos falando de desenvolvimento socioeconômico e segurança pública. Ela busca uma melhoria de vida das pessoas, busca um ponto importante chamado equilíbrio social. E o equilíbrio social nós vamos encontrar de várias formas, e entre eles é capacitação de trabalhadores, programas e apoio a programas não só governamentais. Nós temos a atividade privada com excelentes trabalhos de inclusão e que podem, sim, melhorar a questão das finanças municipais, melhorar as questões sociais, geração de novos postos de trabalho. Todos esses itens conjugados promovem não só ações específicas e financeiras, também como são capazes de promover ações de segurança pública. Segurança pública
não é um item isolado que a gente pense nos contingentes das instituições que prestam relevantes serviços de segurança pública, mas faz parte de ações de reequilíbrio social e que vão refletir, pode não refletir em ações que deem resultado hoje, mas com certeza poderão refletir em resultados que virão para o futuro. Pois bem, nós temos algumas projeções que foram realizadas para que a gente pudesse falar de despesas públicas, né? E quando a gente fala do plano plurianual, quando a gente fala de plano plurianual, e que este plano plurianual vão ter as nossas intenções, os nossos desejos, nós precisamos viabilizar a realização de algo extremamente importante, da qual nós não conseguimos cumprir o orçamento. Então, nós precisamos ter receita pública ingressando nos cofres municipais, né? A gente faz, então, algumas projeções para que chegue lá em 2021, em que a gente tem expectativa e que, levando em consideração projeções nacionais de crescimento econômico, que podem se frustrar, não é nosso desejo, mas as projeções podem vir a se frustrar no futuro por uma série de eventos, podemos, então, esse trabalho vai ser baseado numa projeção de receita que pretendemos implementar algumas ações, né, de arrecadação. É importante a arrecadação. É importante que tenhamos, naqueles 5 macro-objetivos que eu citei, que tenhamos a previsão de receitas. Então, a gente faz uma expectativa de receita. Por que eu estou frisando a questão da expectativa de receita? Nós temos que trabalhar para que atinja essas receitas ou supere essas receitas. Mas nem sempre elas irão se realizar. Então, a gente estamos projetando, uma projeção assim, usando mesmos indicadores que a União tem, né, mas que nós não podemos afirmar que vão acontecer. Então, muitas das vezes falam, olha, lá no plano plurianual estava lá uma receita que ia realizar. Costuma-se dizer, tinha verba para aquilo, tinha previsão orçamentária. Nós fizemos uma previsão que teríamos orçamento para realizar aquela despesa. Na verdade, um orçamento ele é um limite aonde o executivo pode ir, é o limite aonde o município pode chegar, mas ele não é a efetivação da receita. Então, nós temos uma luta muito grande para que se possa efetivar receita. Quanto que são essas despesas? Pois bem, então, teremos a previsão das receitas e teremos previsão de despesas. Despesas, né, essa é uma outra dificuldade. Existem uma série de despesas do município que elas já são contratadas, a gente não tem margem para trabalhar esses números, né, porque eu fiz um contrato de locação de um imóvel, da qual hoje o município não tem prédios próprios suficientes para que possa abrigar todas as suas atividades. Outras atividades, elas precisam ficar em vários pontos da cidade. Então, além o que há a grande necessidade de se viabilizar é buscando
reduzir despesas, e esse processo já existe, né, mas a redução de despesas que vai acontecer são despesas que há uma necessidade de redução de despesas de forma inteligente. Não adianta eu fazer uma despesa que eu simplesmente vou cortar a água que os funcionários consomem, mas sim daquelas despesas que não vão refletir em uma satisfação ou não vão refletir na realização de uma atividade essencial. Então, há um processo de priorização. É nesse ponto que eu queria chegar com vocês. As despesas serão priorizadas para que aquelas que eu não possa deixar de realizar, ou por obrigação constitucional, ou por obrigação legal, ou por obrigação contratual. Então, há necessidade, sim, de mantermos uma contenção de despesas, né? Porque não há recursos que possam atender todas as necessidades. As necessidades do município são infinitas, eu posso dizer dessa forma. Mas os recursos são poucos, os recursos serão limitados. Então, a gente sempre precisa priorizar. E o plano plurianual é uma oportunidade da gente definir quais são as prioridades. É muito claro a definição do prefeito municipal em que a saúde desse município deve ser priorizada com todas as dificuldades que a gente encontra. Todas as dificuldades encontradas estão sendo buscadas soluções 24 horas por dia. E temos encontrado muito. Mas podem ter convicção que, em termos de disponibilidade de recursos, não há nenhum tipo de restrição a colocar os recursos a serviço dessa função e desse macro-objetivo. Então, todos os macro-objetivos devem ser atendidos. Eu estou citando um exemplo. Da mesma forma que a educação e que as crianças do município devem ter aquilo que pudermos dar de melhor a eles. E nem sempre o que dá de melhor a eles implica numa maior despesa, mas sim uma despesa mais inteligente. E sim uma despesa que a gente possa se utilizar de um elemento extremamente importante, que são os profissionais da educação, que estão lá à disposição, e muitos deles, além da sua atividade profissional, além da sua postura profissional, têm um amor por todas aquelas crianças que estão nas nossas escolas. Eu cito como exemplo a nossa secretária de Educação, que não conheço um coração maior para os alunos dessa cidade que o dela. Então, estas serão as prioridades. Nós vamos colocar as prioridades, sim. Então, algumas escolhas serão feitas. Então, o que a gente precisa? Eu preciso que cada secretaria, estou falando para o âmbito interno, cada associação, cada grupo de pessoas dessa cidade nos traga programas. Tragam os projetos, porque todos os projetos do município são passíveis de serem abrangidos pelo plano plurianual, pelas diretrizes orçamentárias e pelo orçamento. Nós vamos colocar aqui, daqui a um pouquinho, um e-mail, da qual estaremos recebendo todas as propostas para serem incluídas no plano plurianual. Vou colocar ali. Do plano plurianual. Então, todas essas atividades serão contempladas e serão discutidas. Projetos do tamanho que for, nós precisamos incluir. É neste momento que a gente planeja os próximos 4 anos. Então, nós vamos colocar ali o e-mail para que toda a comunidade possa enviar projetos. Projetos, mas precisam ser projetos que se tenha meta, que se tenha indicador, que se tenha objetivo, de forma muito clara. E quais são as ações, né? Aqueles que estão internamente da prefeitura vão receber a orientação específica até amanhã, ao fim da tarde, de como que vamos conjugar esse processo. Mas, externamente, nós estamos abertos a ouvir a comunidade. Então, como o objetivo era que nós falássemos sobre os 5 macro-objetivos, né, da qual todos os programas, ações vão partir desses 5 macro-objetivos, nós ficamos aqui à disposição. Presidente, agradeço a oportunidade de, mais uma vez, falar à comunidade através
da Casa de Leis de Pouso Alegre. Muito obrigado pela apresentação, Júlio. A gente vai fazer alguns questionamentos. Eu gostaria aqui ainda de registrar a presença do vereador Oliveira, do doutor professor Demetrios Beltrão, da Silvia, nossa secretária municipal de saúde. Tá? Ô, Júlio, eu vou começar perguntando o seguinte. De 2009 para cá, a gente teve um aumento da projeção de receita em comparação à receita efetiva. Então, houve um aumento da distância entre essas duas informações. No seu entendimento, a partir desse ano, vocês vão buscar uma diminuição desse abismo entre aquilo que vocês vão projetar de receita e aquilo que efetivamente vocês poderão efetivar, ou deve haver uma permanência dos índices que são e que geram muitas vezes uma falsa expectativa? Não, quando a gente vai trabalhar a projeção de receita, nós temos que encontrar indicadores ou um indicador que seja capaz de expressar uma metodologia, né? Eu tenho que encontrar um indicador que fala, olha, a receita vai subir por esse motivo, né? Então, nós estamos usando o crescimento do PIB para fazer essa projeção. Então, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, aquilo que é produzido. Então, no município, nós temos atividades econômicas que estão acontecendo e atividades econômicas que virão incrementar a receita do município. Então, nós estamos buscando um indicador mais próximo da realidade. Costuma-se, na atividade pública, fazer a projeção do lado contrário. Então, o que às vezes já se viu por aí? Não estou me referindo a Pouso Alegre, mas no geral. Eles estimam as despesas e depois saem estimando a receita. Na verdade, nós vamos fazer o trabalho no sentido de estimar as receitas, aquilo que a gente tem previsão, e para tentar adequar as despesas a essa previsão orçamentária com uma margem que nós temos uma margem de erro. E que há necessidade, e por isso que há uma distância em termos de tempo da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento. O orçamento vai acontecer lá em setembro. Então, nós estamos em maio fazendo uma projeção para o próximo ano de 2018, ou seja, eu estou projetando, inclusive, para dezembro de 2018, o que eu vou ter de receita. Se eu preciso de um indicador que possa ser alterado para que, se em setembro a gente tiver ou um crescimento fabuloso da economia, ou um crescimento razoável da economia, ou nenhum crescimento da economia, que a gente possa ajustar no orçamento. Mas a projeção de receitas, nós vamos trabalhar por um indicador. Nós temos algumas ações acontecendo já em 2017, no sentido de ampliar não só a oferta de emprego na cidade, mas iniciativas no sentido de aumentar a arrecadação de tributos que vão refletir no ICMS, que reflete no repasse direto do ICMS, que reflete na produção industrial, que vai influenciar o nosso fundo de participação dos municípios e que vai refletir numa atividade que é o valor adicionado fiscal, que é o VAF, que também tem um reflexo muito importante, principalmente em determinadas atividades voltadas à indústria, como centros de distribuição. É muito importante nós termos uma atuação específica na atividade econômica e entender quais são as atividades econômicas que podem melhorar a arrecadação do município, sim, né? Porque a nossa arrecadação ela não está baseada especificamente nos tributos de competência do município, como a Constituição traz, o IPTU, ITBI, né? Mas sim de outros repasses e as transferências, a maior parte da receita do município, não só de Pouso Alegre, mas de todos os municípios brasileiros, é através da transferência de recursos. Aproveitando que você mencionou isso, Júlio, eu queria perguntar o seguinte. Dentro da esfera do município, já existe algum estudo do quanto de tributação se converte em receita, pegando como parâmetro a curva de Laffer, não? Bom, se eu entendi a sua pergunta, você quer saber se nós estamos estudando qual atividade econômica melhora a nossa receita? Quais seriam as atividades econômicas? O nosso trabalho está sendo com base
na base de dados que a Receita Estadual disponibiliza para saber as atividades econômicas que podem influenciar no valor adicionado fiscal, que vai sim trazer maior arrecadação. Uma arrecadação mais inteligente. Mais também. inteligente. Tá? Perfeito. E também estamos trabalhando mecanismos de melhoria da arrecadação municipal. Porque como é comum também, Bruno, como o município ele tem como maior parte da receita as receitas de transferências que vem do Fundo de Participação, ICMS, o próprio Fundeb, há um perigo de se esquecer das receitas municipais. Né? E receitas municipais que acontecem todo dia. Nós temos a necessidade de arrecadação de receitas municipais todo dia, porque todos os dias nós temos que realizar despesas essas obrigatórias ou despesas realmente necessárias. Se a gente não cuidar das receitas municipais, nós podemos cair na dependência maior de repasse. E não adianta eu criar ou ampliar, majorar alíquotas dos impostos municipais ou dos tributos municipais no geral. Eu preciso melhorar essa arrecadação, eu preciso fazer uma arrecadação que eu não aumente carga, mas é o que eu possa arrecadar mais, recebendo daqueles que talvez não estejam pagando. Informalidade. Né? Ou, também, eu preciso estimular a atividade econômica para poder ter arrecadação de tributos municipais. Então, se a gente, por exemplo, estimular a atividade das transações imobiliárias, é a receita do município. Quer dizer, se eu conseguir estimular essas atividades, eu estou melhorando uma série de outras atividades que acontecem. Construção civil, por exemplo, que tem uma capilaridade muito grande na geração de postos de trabalho, na geração de novas receitas. Muito bem. Aí eu vou finalizar com duas perguntas, Júlio. Já existe alguma ação do Tribunal de Contas em face da tomada especial de contas que foi pedida? Olha, o Tribunal de Contas se manifestou no dia 27. Foi dia 27? Ele se manifestou dia 27, através de um ofício que ainda não recebemos formalmente. Então, ali, nós estamos aguardando, estamos na expectativa que ele chegue hoje ou amanhã, mas o Tribunal de Contas já se manifestou sobre algumas orientações na condução da tomada de contas especial. A outra pergunta, e é também um apelo, diz respeito ao plano de carreiras, em especial dos servidores da educação, uma vez que em 2019 encerra-se o prazo do plano decenal da educação. Já existe algum estudo para que a gente possa ter, não somente aos servidores da educação, mas a todos os servidores, um plano de cargos e salários? Bruno, quando a gente fala de remuneração do servidor, e nesses poucos meses que nós estamos lá, o que nós fomos capazes de identificar? Nós temos e eu vou usar uma expressão, nós temos uma colcha de retalhos, e o superintendente de gestão de pessoas está aqui, e nós temos trabalhado aí várias vezes durante a semana sobre esse assunto. Nós temos uma colcha de retalhos de verbas remuneratórias. Vários tipos de gratificação, vários tipos as maneiras em que são picotadas ou distribuídas, picotadas no sentido que são muito pequenas e às vezes não dão um modelo para que a gente possa trabalhar. Então, o que nós estamos? Nós estamos mapeando todas as atividades realizadas pelos servidores e que se condensam em formas não muito claras, as regras não são muito claras de como que se faz determinadas retribuições do trabalho realizado pelo servidor. Exatamente porque nós não encontramos normatização para isso. Qual que é o nosso, qual é a fase que nós estamos? Nós estamos num mapeamento, elencando todos os cargos existentes do funcionalismo municipal. Nós estamos entendendo qual que é a composição da remuneração de cada cargo e cada atividade. Com base em 3 parâmetros, nós estamos fazendo esse estudo. Nós estamos levando em consideração que o servidor ele vai atuar com base em 3. Nós vamos observar 3 pontos importantes. Conhecimento, que é aquilo que o servidor se preparou,
aquilo que ele adquiriu na sua atividade de trabalho, que é conhecimento. Então, ele sabe. Ele sabe fazer o trabalho dele, ele sabe aonde encontrar informação para o trabalho dele, ele se mantém atualizado, ele sai para fazer a sua formação, seja ela aquela oficial ou outro tipo de formação. Então, a gente vai trabalhar e vai ter como parâmetro o conhecimento. Outro ponto que nós vamos trabalhar é a habilidade. Então, não basta eu ter um conhecimento. Eu tenho que ter habilidade para colocar aquele conhecimento e transformar aquele conhecimento em serviço. Tá? Eu vou trazer um conhecimento e falo com tranquilidade da minha profissão de professor, que você também exerce a mesma, que nós às vezes sabemos, temos conhecimento, mas se nós não tivermos a habilidade necessária para mostrar como é que aquilo funciona, o nosso conhecimento fica dentro de nós e não é capaz de transformar ninguém. Então, o servidor, seja o servidor que faz um trabalho de melhorar as condições de higiene de onde a gente trabalha, seja um profissional de muitos anos de formação superior, todos eles têm que ter habilidade daquilo que eles fazem. Todos eles. E além desses dois elementos, é fundamental que todo servidor seja capaz de exercer a atitude. Então, eu posso ter habilidade, conhecimento, posso ter habilidade para transformar aquele conhecimento e transferir aquele conhecimento, transformar. Se eu não tiver a atitude, nenhum dos dois elementos são capazes de modificar nada. Então, a gente vai trabalhar sobre esse tripé, né? Conhecimento, habilidade e atitude, para tentar criar um sistema de remuneração que seja impessoal, que não fique ligado a eu gostar do servidor ou não gostar do servidor, que fique ligado a realmente valorizar aquele que trabalha, independente dele ser, dele ter um alinhamento de filosofia de vida, até político, mas que eu valorize o profissional como profissional. Então, a ideia é de tentar trazer uma profissionalização em cima, fazer um plano que possa remunerar de forma profissional. Muito bem. Passar a palavra aos demais vereadores. Leandro. Boa tarde, secretário. Na sua pessoa, quero cumprimentar todos os demais secretários, superintendentes e servidores da Prefeitura presentes nesta audiência pública. Cumprimentar também os servidores desta casa. Professor Júlio, o PPA nada mais é que um plano de ações, objetivos dos próximos 4 anos. E nos últimos 4 anos, muito pouco foi feito em relação à acessibilidade no município. Tenho recebido no gabinete inúmeras reivindicações, foi um tema que eu tratei, inclusive, na sessão da última terça-feira, sobre rampas e acessibilidade no nosso município, de um modo geral. Então, eu queria solicitar uma reunião com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que nós possamos discutir alguns planos para incorporar o PPA em relação às políticas públicas voltadas à acessibilidade no modo geral. É algo que me preocupa bastante, né? A demanda tem crescido, né? As reivindicações têm aumentado e muito nesse sentido. Então, eu quero solicitar, já nesta audiência pública, uma nova reunião para que possamos discutir e saber do senhor que se tem alguma ação já prevista nesse planejamento inicial. Sim. Houve um investimento que nós estamos tentando identificar o resultado desse investimento do município no plano de mobilidade urbana. E eu creio que nós não podemos se utilizar simplesmente descartar um trabalho realizado antes que possamos ter uma avaliação plena dele. Então, nós estamos restaurando ações nesse sentido para que pudéssemos restaurar um plano de mobilidade urbana, se é que ele foi realizado, mas houve um investimento nisso. Então, nós estamos trabalhando nisso aí. Faz parte de esse programa está incluído em 2 macros objetivos.
Lembrando que esses macros objetivos não são excludentes, o que está num não está em outro, mas eles trabalham conjugados. Então, o macro objetivo do desenvolvimento socioeconômico e social, a mobilidade está lá, está na infraestrutura. Então, há necessidade, e o plano plurianual é uma excelente oportunidade para a gente falar de mobilidade urbana, porque ele está envolvendo o conjunto das estratégias, né? E faz parte de uma qualidade de vida a mobilidade urbana, não só para as pessoas que têm necessidades diferenciadas, como as pessoas que não têm diferenciadas. Então, há um projeto que se trabalhar nesse sentido. Há um projeto que envolve o patrimônio público, os espaços que são públicos. Há um projeto que envolve o desenvolvimento urbano da cidade, envolvendo o plano diretor e tudo mais. Há sim, uma preocupação muito grande em restaurar algo que está totalmente depredado. Se nós olharmos os nossos espaços, estão depredados. O município tem que fazer, inclusive, um trabalho interno de olhar suas próprias instalações. Quer dizer, não se vê nas últimas décadas uma atuação do município em sentido de atender pessoas com necessidades na própria estrutura municipal. Então, nós estamos aqui também para fazer esse trabalho. E o plano plurianual é a grande oportunidade, sim. Há necessidade, então, de participarmos desse processo, e essa casa aqui ela tem essa capacidade, ela está envolvida com a população de uma maneira até mais próxima da população, não que a prefeitura não esteja, mas a prefeitura está resolvendo uma série de problemas, e o momento de pensar é esse. Quero agradecer, acho muito importante nós, então, desenvolvermos uma nova audiência pública com a comissão para debatermos ações efetivas no sentido de acessibilidade. Quero agradecer pela forma clara e objetiva que o senhor sempre tem apresentado as prestações de contas da Prefeitura e hoje a apresentação do PPA. E vamos, após essa audiência, já deixar marcado uma data para a gente poder discutir com mais tranquilidade e focar no assunto. Agradeço a disponibilidade. Passar a palavra para o vereador Oliveira. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio, a toda a sua equipe. A pergunta minha, dentro do plano plurianual, as questões, né, que nós temos aí hoje, que é um problema que se alastra. As questões, hoje eu falo direcionado no meu bairro, mas tem outros bairros na cidade com a mesma situação. Existem essas invasões inadequadas que acontecem, e eu queria saber qual é o plano que tem, qual é o planejamento que tem nessas questões, que são muitas famílias que convivem sem água, sem esgoto, sem iluminação, como é o caso no meu bairro. Todos os vereadores estiveram lá nessa questão. E é uma coisa que é uma questão de saúde pública também, porque lá são fossas, não tem esgoto, e a turma tem praticamente do lado onde tira a água para se consumir. Então, eu queria saber nessa questão, que é uma preocupação, e isso traz um gasto imenso, né? Não só aos cofres públicos, como também ao nosso hospital regional, na questão de saúde pública. Então, eu queria saber qual é o planejamento que tem dentro dessa questão. Boa. Obrigado. Vereador Oliveira, obrigado pela oportunidade de tocar nesse assunto. Isso está ligado a dois macro-objetivos. O de infraestrutura. E o de infraestrutura, nós precisamos tocar num assunto de rever ou de reler o nosso plano diretor. O que acontece, e aí você está falando de uma ocupação, você chegou usou inclusive o termo de ocupação. Nós encontramos, e nesse momento a cidade está com alguns pontos de estrangulamento, né? Então, não há ação isolada
Não há que se falar de uma ação isolada, e você foi muito feliz ao dizer que não é só de um bairro que você está se referindo, você está se referindo a todos. Então, a ação isolada, sim, porque muitas das vezes eu tenho que integrar os processos. Essa integração de processos, ele está, inclusive, ligado à mobilidade urbana. Então, se eu permito, e aí vem um rigor que nós vamos ter em relação à aprovação de loteamentos, a aprovação de obras, né, e a maneira adequada de usar mecanismos que, inclusive, vêm do Estatuto da Cidade, como a outorga onerosa. Então, há necessidade, sim, de regulamentar, de se organizar esse processo. Então, o plano plurianual está dentro de um projeto que nós estamos integrando, e é importante as comunidades virem a trazer essa questão. A questão até da regularização fundiária, que está em algumas situações, o grande perigo é nós criarmos mais situações de regularização fundiária. Se nós temos um plano diretor e nós temos uma legislação que é capaz de ser cumprida, e se não for capaz de ser cumprida, é o momento da gente fazer os ajustes necessários nessa legislação, para que a gente possa cumprir. Então, e por que acontecem essas situações? Acontece porque talvez a gente não foi capaz, no passado, de enxergar essas necessidades. O plano plurianual, a gente tem que ter a humildade de enxergar a necessidade das pessoas que precisam da atuação do Estado. Se nós não tivermos essa capacidade, nós ficarmos em outro plano, nós não seremos capazes, vamos fazer um plano plurianual mais lindo do mundo e vamos ganhar um prêmio, mas ele não é capaz de ganhar o prêmio das pessoas que precisam, como o prefeito nosso sempre é capaz, sempre está nos dizendo. Vocês têm que ser capazes de enxergar o que as pessoas estão querendo. Essa é a orientação que todos nós secretários recebemos. Então, para atender uma situação como essa, sim, eu preciso que toda a comunidade seja capaz de ser ouvida. Então, o que efetivamente nós temos de plano? Nós temos que cumprir a legislação de plano diretor, se for necessário, revisar. E temos, sim, obras a serem realizadas. Mas, além das obras, Oliveira, eu entendo que se nós formos capazes de exigir, e de cada um de nós individualmente, de cumprir o que já está previsto, nós somos capazes de mitigar, ou seja, de melhorar essa situação. Mas não ache que nós não precisamos de ações corretivas. Precisamos, sim, de ações corretivas. Obras para poder realizar questões como essa. Júlio, quero agradecer pela resposta. Tenho certeza, a gente vê a seriedade e o trabalho de todos à frente aí do... Eu quero parabenizar todos os secretários aqui presentes, todos imbuídos aí na mesma questão, e tenho certeza que a gente vai alcançar esse objetivo numa parceria aí, e estamos juntos aqui. Quero agradecer. Muito obrigado. Passar a palavra ao vereador Leandro. Só uma colocação, professor Júlio. O senhor tocou num ponto muito importante, de fazer um PPA mais próximo possível da realidade. Eu já vi PPAs maravilhosos aqui do nosso município, que previa inúmeras ações, e infelizmente se passou os 4 anos e nós não vimos aquilo que se propôs a fazer ser efetivado. Então, quero solicitar a todos que vão fazer parte desse projeto da Prefeitura, que tenham o maior cuidado possível. Vamos ouvir a população, acho muito importante, né, a gente conseguir aí ouvir a necessidade, a realidade de cada região do nosso município e tentar formular esse documento da forma mais justa possível, dentro das nossas realidades, para que daqui 4 anos, na hora que nós pudermos analisar o PPA 2018-2021, que nós tenhamos a grata surpresa dele ter sido cumprido na sua grande maioria, ou o objetivo é na totalidade, mas nós sabemos que cada ano tem a sua particularidade, as coisas podem mudar e pode acontecer alguma mudança, né? Pode acontecer algo novo que nos faça mudar o caminho. Mas que nós possamos, ao fim, em 2021, analisar esse PPA e chegar à conclusão de que o plano foi respeitado, o plano foi colocado em prática e que nós temos uma cidade bem melhor do que hoje. Então, quero solicitar esse cuidado e eu tenho certeza de que, com a união de toda a equipe,
e o comprometimento de todos os secretários, de toda a equipe técnica por trás, né, dos servidores e do prefeito Rafael Simões e de nós nesta casa, né, de todos os vereadores, nós vamos ter muito sucesso nesse plano plurianual. Então, fica aqui essa colocação. Muito obrigado. Júlio, eu queria só, diante disso que tudo foi falado agora, nessas perguntas do Oliveira e do Leandro, perguntar o seguinte. Existe um diálogo entre o plano plurianual e o plano diretor? Por que eu faço essa pergunta? Ontem eu estive no bairro Pão de Açúcar. A BRZ entregou essa semana lá 450 apartamentos. E o Jardim Baronesa 1 e 2 tem um pouquinho mais do que isso. Então, só da BRZ a gente tem ali naquela região 1.000 apartamentos entregues nos últimos anos. 1.000 apartamentos, hoje são somente 1.000 apartamentos com alguns casais morando. Dentro de alguns anos a gente vai ter pelo menos uma quantia estimativa de 1.200, 1.400 crianças, sem ter uma nova escola, sem ter uma creche, sem ter um aumento da estrutura de serviços de saúde na região. Então, a minha dúvida o plano plurianual estará casado com o plano diretor? Olha, não há possibilidade de ele trabalhar de maneira separada. Né? O que eu quis dizer no momento anterior, um plano plurianual ele tem que espelhar a realidade. A gente não pode fazer um plano plurianual e esquecer dos outros, pensar, mas eu preciso ter um trabalho do plano plurianual em cima do plano diretor. Ele tem que ter compatibilidade, eles têm que ser complementares. Então, o plano diretor é como que eu vou conduzir a ocupação da minha cidade, né, uma das funções do plano diretor, mas eu também tenho que ter ações voltadas a esse processo. Então, quando eu no plano plurianual, quando eu vou estabelecer uma meta, um indicador, eu tenho que colocar essas questões. Porque se eu trabalhar só a infraestrutura e não trabalhar o reequilíbrio social, eu tenho descumprimento do plano plurianual. Né? Então, há necessidade, sim, e o trabalho que vai ser... o trabalho do plano plurianual, que na definição, inclusive, dos macro-objetivos, o planejamento urbano é essencial a esse momento. Tá? Então, nós temos que ter uma integração muito grande de algumas áreas. Por que uma integração muito grande de algumas áreas? Porque são áreas que estão olhando para o futuro. Mas todas as áreas deveriam olhar para o futuro? Todas as áreas deveriam olhar para o futuro. Mas algumas ações são específicas. Quando eu falo de uma ação de atenção primária, eu estou olhando para o momento e tenho que olhar para o futuro. Mas a minha maior preocupação é nesse momento, para fazer o atendimento. Eu tenho ações para evitar questões como essa, mas eu tenho que olhar para o momento. Então, algumas áreas que estão ligadas a futuro, elas têm que trabalhar juntas. E no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária, porque não se encerra no plano plurianual, e na lei orçamentária, o planejamento urbano é uma secretaria, é um grupo de pessoas que, com certeza, tem que estar nesse processo. Senão, o sucesso não chega. Perfeito. Registrar a presença do vereador Rodrigo Modesto. Agora eu vou abrir a perguntas. Se algum dos presentes, por favor, vereador. Boa tarde, secretário, professor Júlio. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de saber, no planejamento, no PPA, qual que é o estudo feito para o esporte de Pouso Alegre, dentro da Superintendência de Esportes. Quando a gente fala de esportes, quando a gente fala de esporte, um elemento importante, Rodrigo, é que ele tem que estar integrado com outras áreas. Então, quando a gente fala de ações isoladas em relação a esporte, nós corremos o risco de errar e de não integrar. Tá? O que a gente tem de previsões? O que a gente vai trabalhar especificamente no plano, na estratégia, né? Porque o plano plurianual nós vamos trabalhar de estratégia. Então, o que a gente precisa? A gente precisa
se utilizar dos espaços que temos para a realização dessas atividades. Então, às vezes nós temos estruturas existentes, nós temos não só estruturas físicas, mas nós temos atuações específicas que vão privilegiar a atividade do desporto, de uma maneira geral. Então, às vezes a gente tem ações, e são necessárias, ações específicas de uma determinada modalidade esportiva, que às vezes é onde nós encontramos. Mas nós temos que trazer essa integração. Outro ponto da integração ligada à questão esportiva é que o esporte, na definição do macro-objetivo, ele é um elemento importante de reequilíbrio social. Então, o que a gente precisa também? A gente precisa não só de grandes ações que podem envolver uma determinada modalidade, ou algumas modalidades que têm uma maior relevância, mas eu preciso também, associada a áreas de educação, de levar a pontos aonde a gente pode ter uma concorrência do tempo daquela pessoa da comunidade, notadamente a juventude. Então, Rodrigo, como estratégia, a estratégia é de encontrar nas comunidades ações esportivas que a gente possa integrar ao município como um todo. Né? No orçamento anual, nós vamos particularizar ações específicas sobre isso. Mas, quando a gente fala de esporte, a ideia é integrar, usando estruturas existentes, recuperação de estruturas existentes, mas, principalmente, usar o esporte como um elemento de reequilíbrio social. Essa que é a visão do governo municipal nesse sentido. Muito bem. Alguns dos assessores de vereadores presentes ou alguns dos secretários, dos funcionários, têm alguma pergunta a ser feita? Não? Bom, diante disso, eu queria agradecer a todo o público presente, de forma especial aos secretários. Eu acredito que há muitos anos a gente não teve tantos secretários aqui reunidos. Me deixa muito satisfeito isso. Até porque eram muitos também, né, Júlio? Agradecer aos vereadores que puderam participar, agradecer às pessoas que acompanharam pela TV e pela rádio, e gostaria já de deixar aqui o convite para a próxima prestação de contas, que deve acontecer no mês que vem. Okay? Muito obrigado, e agradecer de forma especial também à equipe do Júlio, que está aqui presente e que sempre tem respondido muito solicitamente tudo que a gente manda para lá. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.